Mas pronto, já estou com a internet de novo. Entramos novamente. Entramos novamente. Você se apresentou? Eu perdi essa parte? Não, eu só vi o início da sua apresentação e caiu. Ah, tá. Ninguém escutou eu me apresentando? Eu não sei se o pessoal chegou a ouvir. Eu vi só o iniciozinho da sua apresentação, Camille, depois travou. Ai, gente, peraí, mas nós estamos no ar agora, né? Sim, agora estamos. Ah, então tá. Então, gente, se vocês perderam aí, deixa eu me reapresentar. Para quem já me conhece, não precisa apresentação. Para quem não me conhece, eu sou a Camille. Sou editora de todas as mídias sociais Seu Bulldog Francês. Seu Bulldog Francês hoje é a maior mídia social do mundo sobre cães dessa raça. Eu trabalho com comportamento com bem-estar canino. E hoje aqui a gente vai ter a honra de conversar com a Larissa Rios, que é a editora, né, a CEO da Turismo Quatro Patas. Obrigada, Larissa. Você se apresenta devidamente, por favor? Claro, querida. Super obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui junto com você. É uma honra também. E falando para esse pessoal lindo que está aqui nesse domingo, no final de domingo conosco, né? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Larissa Rios. Eu sou fundadora da Turismo Quatro Patas. É uma empresa pioneira aqui no Brasil no que se refere a turismo animal, né? Desde roteiros, viagens, atividades de lazer para você fazer com seu cão. E aí, dentre as nossas atividades, está trabalhar junto com o mercado pet friendly, né? Que é o tema desse nosso bate-papo aqui. Bom, quando eu vi os stories da Camille, lá na viagem dela com o Bentinho, né? Eu achei muito legal. Para ser bem sincero, eu tive um surtinho na hora, inclusive, porque eu falei, nossa, que legal, né? Uma pessoa qualificada, uma pessoa especializada em comportamento e bem-estar animal, trazendo dicas super preciosas sobre como se comportar adequadamente nesses locais pet-friendly, né? Então, para mim, foi maravilhoso essa oportunidade, porque a Camille tocou justamente em alguns pontos chaves, né? Alguns pontos que eu considero, dentro desse mercado ainda, de desajustes, de conflitos, de falta de entendimento entre o público que viaja com animais e o trade, né? Os estabelecimentos, né? Então, achei que era uma oportunidade maravilhosa da gente trazer isso, fortalecer isso aqui com o público. Bom, a Turismo Quatro Patas já existe há 11 anos, né? E nesse tempinho aí de mercado, eu vi esse nicho pet friendly crescer bastante, crescer de uma forma impressionante. Eu lembro que quando eu entrava em contato com os hotéis, lá no início, né, para perguntar se eles aceitavam pet, as pessoas mal sabiam o que significava a expressão pet, né? Então, quando eu ligava e perguntava, vocês aceitam pet? Eles, aceito o quê? Eu tinha que explicar que pet era animal de estimação. E hoje a gente já vê os animais de estimação como membros da família, já vê todo mundo utilizando esse tipo de expressão, quer dizer, está na boca do povo aí. E a gente vê muitas e muitas portas se abrindo para nos receber com os nossos animais, né? Mas eu sempre atuei, sempre foi uma missão minha junto a Turismo Quatro Patas, proporcionar, né, promover a inserção dos animais na vida social das pessoas de forma equilibrada, né? Meu intuito sempre foi ver esse mercado crescer, sim, mas de uma forma sólida, consistente e equilibrada, né? Enquanto tutora, porque eu também sou tutora e também gosto de viajar com o meu animalzinho, e até comercialmente falando, para o meu trabalho, é muito bom que esse mercado cresça. Mas enquanto turismóloga, né, eu sou formada em turismo, faço parte aí dos bastidores do mercado, eu também entendo que é extremamente importante entender, né, saber como e por que esses estabelecimentos estão abrindo as portas para nós. Eles entenderem quem somos nós e o que eles precisam fazer para nos atenderem da melhor forma possível. Bom, eu acho que tem uma coisa que é essencial, que é o ponto-chave aqui do que a gente vem falando até na divulgação da live, que é todos nós precisamos compreender que pet friendly não é exclusivo para pets,
Pet friendly é uma expressão em inglês que denomina espaços que abrem as portas para o público com pets, que acolhe esse público juntamente com outros públicos que ele também recebe, né? Então, um hotel pet friendly não é um hotel para pet, não é um hotel para cães, não é um parque de diversões para os nossos cães, né? Eles podem até ter espaços determinados para isso. A gente vê muitos hotéis hoje construírem dog plays, pet plays, espaços para a gente ficar mais à vontade, para a gente poder dar um pouco mais de liberdade para os nossos animais. Mas é nesses espaços pré-definidos, não significa que um espaço pet friendly seja inteiro para a gente circular livremente com os nossos animais, né? Então, eu acho que, compreendido esse ponto, a gente consegue falar um pouquinho mais sobre as outras necessidades, mas isso precisa ficar muito claro para todos nós, né? A gente tem direitos de estarmos socialmente com os nossos animais, mas a gente também precisa respeitar o direito do outro, sejam eles os estabelecimentos, sejam eles os outros públicos que também frequentam esses locais, né? Bom, eu anotei alguns pontos aqui, porque esse tema é super amplo, se deixar eu falo horas, né? Mas eu acho que tem 2 fatores aqui bem importantes que eu separei para falar. O primeiro fator, né, que eu destaco, né, para a gente construir uma sociedade pet friendly é a informação. Eu acho que, tanto da parte dos estabelecimentos quanto nossa, o que falta é informação. No meu trabalho, através das consultorias, dos treinamentos e da certificação que eu ofereço para esses estabelecimentos, eu levo bastante informação para que eles entendam qual o perfil do público, quem é essa pessoa que tira o cachorro de dentro de casa, leva para ela numa viagem e vai para um hotel, né? E eu sinto que ainda falta muita informação para eles, informações que para nós, para mim, para a Camille, que é especialista em comportamento animal, para tutores de animais, são informações básicas, mas para um gerente, para um administrador de hotel, às vezes não é, porque não é o dia a dia deles, não é o foco deles. Então, a gente vê eles não saberem, por exemplo, a relação entre portes e raças, né? Você ligar para um hotel e o hotel falar, eu só aceito porte pequeno. E aí eu falo, tá bom, eu tenho uma Golden. Não, Golden a gente aceita. Então, eles não têm essa noção de que o Golden é porte grande, de como é o comportamento de um animal, né? Como é que a gente aborda um cliente que chega no hotel com um cachorro. Então, eu levo todas essas informações sobre o perfil do público, as necessidades e expectativas do público, regras de segurança, informações básicas sobre comportamento animal, para que ele olhe para o espaço dele e ele tenha um melhor aproveitamento possível daquele espaço para receber esse público, ele possa criar serviços específicos para esse público, e ele possa ter uma equipe de atendimento devidamente preparada para receber, para atender esse público, né? Não é só como muitos estabelecimentos pensam por aí, que é pegar um potinho de água e colocar na porta e dizer que aceita animais. Não, não é, né? Ou então fazer investimentos que às vezes não serão utilizados. É muito melhor pagar por uma consultoria do que gastar maior grana para construir canis, por exemplo, como a gente vê hotéis construindo, né? Eu não vou sair de casa com a minha cachorra para dormir num canil, quero que ela durma no quarto comigo. Então, isso aí eu acho que é basicamente, puramente falta de informação. Uma vez que eles têm acesso a essa informação, e é muito importante que eles tenham acesso à informação qualificada, né, de pessoas que estão preparadas para passar essa informação para eles, eles precisam definir as regras deles, né, aquilo que eles querem aceitar, aquilo que eles podem aceitar, porque a gente também precisa entender que esses estabelecimentos estão sob regras também, outras regras. Então, existem leis de vigilância sanitária, existem leis de segurança, existem leis do próprio mercado turístico. Então, nem tudo, às vezes, querem proporcionar, eles podem. Às vezes, eles não podem mesmo. Existem restrições para eles também. Então, eles precisam definir a política deles de acolhimento a esse público e comunicar sempre essa política de forma clara, né? Isso precisa estar claro para o cliente que vai pesquisar um hotel, que vai pesquisar um restaurante, antes dele chegar no local, tá?
Bom, o outro ponto que eu gostaria aqui para a gente falar seria a confiança, tá? Então, eu vou fazer aqui uma metáfora, por exemplo. Quando a gente era criança, a gente ia ganhando, né? Nós fomos ganhando confiança dos nossos pais à medida que a gente ia se tornando mais responsável. Quanto mais responsável os nossos atos, mais liberdade dos nossos pais. Pelo menos na minha época, assim, tendo da mesma forma com os animais. Quando a gente traz os animais para a nossa vida, a gente se torna responsável por eles, quer seja para proporcionar saúde, uma alimentação adequada, fazer exercício, educação também. Nós somos responsáveis pela educação, pela conduta dos nossos animais, inclusive em locais públicos, locais onde a gente circula com eles, né? Então, eu tenho conversado muito, né? Eu tenho muito acesso aos feedbacks dos estabelecimentos, para ouvi-los, no sentido do quais são as maiores dificuldades que eles têm quando atendem esse público. E uma das principais reclamações dos estabelecimentos é justamente o não respeito às regras, né? Então, eu penso assim, Camille, uma vez que a gente conhece as regras do local e a gente se dispõe a ir para esse local com o nosso animal, a gente precisa respeitar essas regras, né? Se essas regras sabe, desculpa te interromper, você está falando uma coisa, sabe que as regras, elas nem sempre são claras? Eu acho que muitas vezes os estabelecimentos comerciais, né, que se dizem pet friendly, eles se abrem para o universo pet friendly, mas eles não deixam regras claras para o cliente que vai frequentar aquele estabelecimento. Eu acho que falta isso, sabe, Larissa? O que você acha? Exatamente pela falta de informação, por aquilo que eu falei lá atrás, que eles acham que tornar-se pet friendly é colocar um potinho de água na porta, é colocar uma plaquinha bonitinha dizendo o seu pet é bem-vindo. Mas eles não têm noção de quantos animais eles podem receber, o que pode acontecer quando se juntam 30 animais na varanda de um restaurante, que há animais que avançam, há animais que latem excessivamente, eles não têm noção de que eles precisam ter uma área, né, específica para receber esse público, para que o outro público dele não se sinta incomodado. Eles não têm essa informação, que é só colocar uma plaquinha, um potinho de água e pronto, e vamos receber. Você falando isso, me conta assim, você conhece casos assim, escalafobéticos? Porque eu viajei agora no final do ano, e em um dos hotéis que eu fiquei, né, a gerente do hotel falou comigo assim, Camille, infelizmente a gente está reduzindo a nossa política de abertura pet friendly, a gente está tendo que dar uns passinhos para trás, porque a gente começou a ter problema. Então, antes a gente permitia a permanência de cãezinhos na área onde a gente servia as refeições. Hoje a gente não pode fazer mais isso, porque existem tutores com cãezinhos de pequeno porte que colocam o cachorrinho em cima da mesa e alimentam o cachorrinho com o garfo, a faca, os talheres que os humanos usam em cima da mesa. Então, eu quase caí para trás quando eu escutei isso. Então, mas eu acho que isso é o mínimo, né? Já que você trabalha com isso, o que é assim? O que os estabelecimentos têm dito a vocês? Qual é o feedback deles? Coisas que a gente nem imagina que seria possível de acontecer, né? Então, vai desde o cocô no jardim comum, né, do estabelecimento, que o outro hóspede vem e pisa, até o cocô no lençol do quarto do hotel, né? Então, eu anotei alguns feedbacks que eu recebi aqui, inclusive essa última semana de alguns hotéis, de alguns restaurantes, então, de pessoas que colocam o lençol, a toalha do hotel para o cachorro usar como tapete higiênico, né? De piscina, então a gente sabe que piscina de hotel, o cachorro não pode entrar, e aí a gente vai para a área da piscina, porque alguns hotéis até permitem já que a gente fique na piscina com o nosso cachorro, desde que ele seja mantido na guia e não entre na piscina. Mas aí as pessoas descuidam, e quando o gerente vê, o cachorro está dentro da piscina. Então, cachorros que invadem um restaurante, que pulam no buffet do restaurante e roubam comida, tem, assim, mordidas, então, funcionários de hotéis que são mordidos,
E isso a gente entra em assistas, né, Camila? Então, a gente precisa pensar no outro lado. Então, se um funcionário de um hotel é mordido por um cão, é responsável perante a lei do trabalho, né? Então, por isso que é tão importante que nós, tutores, tenhamos consciência da nossa responsabilidade em relação a isso. Às vezes não é só porque o hotel não quer permitir, às vezes é porque ele não pode, ou porque ele também tem responsabilidade por atos que o cachorro cometa dentro do estabelecimento dele, seja por um funcionário ou por um outro hóspede, né? Você falou uma coisa importante aí, se um funcionário ele é mordido por um cachorro que é cliente do hóspede lá, o dono do estabelecimento tem que responder diante do Ministério do Trabalho, né? É um acidente de trabalho, isso, né? Outra coisa que eu escutei agora nos últimos dias é a dificuldade de se manter funcionários no estabelecimento, porque o que acontece? É óbvio que em termos de higiene, né, de higienização, o trabalho do estabelecimento aumenta, e o custo também de higienização aumenta, porque tem hotel, por exemplo, que a lavanderia que higieniza, né, a roupa de campo, se nega a higienizar a mesma roupa de banho do quarto que recebe cachorro. Então, ele tem que mandar para outra lavanderia, tá? E funcionários que as pessoas, infelizmente, não recolhem, né, fezes e xixi dos animais, muita gente até argumenta que está pagando e que por isso não vai limpar, e o funcionário chega a ameaçar pedir as contas, porque ele não está lá para passar o dia limpando o cocô de cachorro, né? E na sua opinião, Larissa, qual que você acha que é o caminho para a gente chegar em um meio termo que seja bacana para os estabelecimentos e bacana para os tutores? O que você acha? Eu acho que em relação, a gente precisa, enquanto tutor, né, dar exemplos, porque assim como o mercado pet funciona muito na troca de experiência, né, você vai para um hotel, você foi com o Bentinho, você adorou, você faz um story, todos nós fazemos isso, né, trocamos essas experiências e aí influenciamos outros a irem, o mercado também funciona assim. Então, se um hotel recebe e tem muitos problemas, o mercado vai saber, e a gente está correndo um sério risco de ter portas fechadas. A gente já acontece, inclusive. Né? Se fala muito do crescimento do mercado, mas eu também vejo já muitas portas se fecharem, ou restringirem, como você mesma falou. Então, toda hotel me manda um e-mail, uma mensagem falando que não recebe mais, eu procuro saber por quê. E normalmente é porque teve problemas. Vamos dar exemplos, vamos nos conscientizar, vamos educar nossos cães, vamos ser responsáveis pela conduta deles e mostrar para esses estabelecimentos que vale a pena receber a gente, né? Que vale a pena, que nosso público está crescendo, que a gente é rentável, porque a gente paga pela hospedagem do animal também, né? Mas que os benefícios são maiores do que os prejuízos. Então, eu acredito, eu tenho muito cá comigo, sabe, que a mudança de uma sociedade para o nível, para o level pet friendly, ele está muito mais nas mãos de nós, tutores, do que na decisão do mercado de abrir as portas. Porque uma vez que nós, tutores, os nossos cães, nos comportamos de forma exemplar, o mercado vai sempre se abrir para nós. Agora, se a gente faz um movimento contrário, e aí acontece, nossa, toda essa enxurrada aí de tragédia que você contou aí, né? Então, eu acredito muito que é a mudança do comportamento do tutor e a mudança do comportamento do seu cachorro. Agora, tem um detalhe aí, né, que o que eu vejo é que é necessário o bom senso do tutor, né? Mas muitas vezes a noção de bom senso, ela muda de uma pessoa para outra pessoa. Né? Então, por exemplo, para mim, né, eu não durmo com o meu cachorro na minha cama e eu jamais, em um ambiente de hotel, eu dormiria com o cachorro na minha cama. Por quê? Porque, né, o cachorro é sujo, gente. Como é que eu vou colocar o meu cachorro em cima de uma cama de hotel? Mas eu vejo que, para algumas pessoas em que o hábito de dormir com o cachorro, em que existe o hábito de dormir com o cachorro, eles chegam no hotel e eles apenas replicam um comportamento que para eles é normal. Então, nesse caso, o bom senso, ele difere. Então, a gente precisa de ter regras, assim, muito claras, muito estabelecidas por parte dos estabelecimentos. O que pode e o que não pode.
E quando a gente fala também dessa questão dos tutores, né, também a gente não quer criar uma ditadura, né, não pode, não pode, não pode. Beleza, estou aí num ponto legal, que é a questão de dormir na cama, né, e a gente sabe que muitos tutores hoje dormem com seus cachorros na cama, o cachorro sobe no sofá, está acostumado, enfim. Eu, por exemplo, eu tenho uma Golden, a Alegria sobe na cama, ótimo, beleza. O dia que ela quer dormir na cama comigo, ela dorme. O dia que ela não dorme. Mas quando eu viajo com ela, eu já sei disso. Eu levo uma capa protetora, eu tiro a roupa de cama do hotel, ponho a minha capinha protetora, porque eu zelo pelo ambiente, pela estrutura daquele lugar que eu estou visitando. Não é a minha casa, entendeu? Vai ser usado por outras pessoas. Aquilo não é meu patrimônio. Na minha casa, ok, eu faço tudo o que eu quero. E nem sempre. Porque mesmo dentro das nossas casas, a gente tem regras. Eu não posso alta depois das 10 da manhã, né? Ou das 10 da noite. Então, assim, se eu vou para um local e eu quero interromper aquela rotina ou aquele hábito do meu cão, então eu busco alternativas para zelar pelo espaço que eu estou visitando, né? Do ponto de vista do comportamento, posso só dar uma aberturinha aqui para falar um pouquinho do comportamento? Claro. Eu acredito que nós, humanos, a gente precisa se preocupar sempre muito com o espaço do outro. Quando o nosso comportamento, quando o comportamento dos nossos cães interfere na liberdade de um terceiro, aí a gente está, né, maculando o bom senso. Então, o que eu acredito que tenha que ser uma regra para ambientes pet-friendly? Primeira coisa, o uso da guia, né? Independente se o hotel é um hotel country, fazenda, ou se é um hotel pequeno dentro da cidade. Quando a gente solta um cachorro, a gente perde o controle dele. Por mais educado que seja o cachorro, a gente não consegue responder por ele. Então, dentro de um ambiente pet-friendly, né, que não é um ambiente para cachorros, é apenas um ambiente que recebe com muita generosidade e gentileza o nosso cão, para que ele possa nos acompanhar e nos deixar mais felizes. Então, a gente precisa, né, de usar a guia sempre. Não tem como levar um cachorro que mendiga comida em um refeitório, né? Inclusive, eu acredito que a maioria dos hotéis, eles não aceitam cães no refeitório, por questões da vigilância sanitária mesmo. Não tem como ir para um restaurante, colocar o cachorro no colo e ficar alimentando ele com garfo e faca e talher, né? Então, aí eu acho que é onde o nosso comportamento impacta do outro, que é assim, a linha que a gente tem que traçar, né? E entra até na questão do bem-estar animal, né, Camille? Porque não é um comportamento natural do cão, comer de... Sim. Nossa, deixa eu falar uma coisa, então. Você sabe, Letícia, que eu acho... Letícia, Larissa, você sabe que eu acho que os cachorros, eles são animais maravilhosos. Porque, pensa bem, eles são descendentes direto de um lobo. Um cachorro, ele pode cruzar com o lobo, que eles vão ter filhotes férteis. Então, olha a natureza dele, de onde que eles vieram, né? Então, a gente domesticou um animal desse, nós seríamos prováveis predadores desse cachorro, então a gente conseguiu trazer esse cachorro para a nossa vida. Os cachorros, né, que seriam a nossa presa, eles se associaram a nós e se associaram de forma afetiva ainda. Então, veja bem como que esses animais são incríveis, super adaptáveis. Mas, às vezes, a gente exige deles comportamentos que vão além do potencial adaptativo deles. Então, por exemplo, se a gente vai para uma churrascaria, cachorro é carnívoro, né? Então, na churrascaria, tá lá aquele monte de cheiro de proteína de origem animal. Salaminho, queijo, filé, picanha, linguiça, salsicha, todos aqueles odores no ar. E, às vezes, a gente quer que o nosso cachorro fique ali deitadinho debaixo da mesa. Gente, aí a gente entra num outro ponto ainda, que é o bem-estar do cachorro. Até que ponto estar com o nosso cachorro ali naquele ambiente é uma coisa que massageia o nosso ego ou é realmente bem-estar para ele? A gente pautar as nossas escolhas no bem-estar dos nossos cães também nos norteia, nos direciona, né? Então, por exemplo, eu viajei agora no final do ano, eu vi que o Bento, ele ficou 500 vezes mais feliz enquanto a gente estava em Gonçalves. Gonçalves, que é uma cidade do interior, que a gente fazia trilha no meio do mato, que a gente subiu montanha, que a gente nadou na cachoeira, onde ele tinha contato com a natureza o tempo todo.
Por outro lado, Campos do Jordão é uma cidade super pet friendly, que recebia a gente em lojas, em restaurantes, em parques, era uma coisa maravilhosa. Mas Bentinho não preferiu Campos do Jordão. Eu tenho certeza que Bentinho teria ficado muito mais feliz se a gente ficasse lá em Gonçalves. Então, eu também me questiono sobre isso. Peraí, isso aqui que eu estou fazendo na companhia do meu cachorro está muito legal, mas deixe-me observá-lo, porque o que ele sente impacta no bem-estar dele. Né? E se eu ficar ali só massageando o meu ego e postar a foto no Instagram, né, do Bento me acompanhando num restaurante bacana, pô, é bonitinho? Mas será que para ele é legal? Eu acho que você tocou num ponto bem importante mesmo, da gente primeiro pensar no porquê que o animal está nos acompanhando naquilo, né? Ele gosta, tem a ver com o perfil desse animal, ele vai se sentir bem nesse local. E assim, se programar, por exemplo, shopping, né? Shopping eu acho que é bem polêmico, é um ambiente bem polêmico, porque quando eu vejo as pessoas substituírem o passeio do cão por uma ida ao shopping, não é para o cachorro. Não é para o cachorro. O shopping não é um ambiente para o cachorro, é um ambiente de grande circulação, muita gente, fechado, fica na guia, nananã. Tudo bem, você até pode ir ao shopping com o seu cachorro, mas pensa um pouquinho, né? Quando eu tenho que ir no shopping com a minha cachorra, antes eu faço o passeio dela, eu tenho o gasto energético dela, eu tenho a parte toda de exercício mental e físico dela, e aí eu vou ao shopping aproveitando, vou num parque próximo ao shopping e depois passo no shopping com ela. Não é o passeio dela, não é sair da minha casa e ir para um restaurante e ela ficar deitada embaixo da mesa enquanto eu como, né? Isso não é pensar primeiro nos nossos animais, é justamente o que você falou, o quanto isso não tem a ver com o nosso ego. É para a gente dizer que faz isso com os nossos animais, ou é para a gente dizer que faz isso pelos nossos animais, com os nossos animais, né? É bem diferente. E eu me lembrei aqui de uma questão também que é muito reclamação de hotéis, que também entra no bem-estar, que são os hotéis de praia, as pousadas de praia. A gente sabe que no Brasil, né, até onde eu sei, só existe um local que já tem, né, a praia liberada legalmente para animais de estimação, que é em Natal. Tem um projeto de lei aí tramitando no Rio de Janeiro, mas ainda não está liberado. Fora isso, saiba, não existem praias pet friendly, né? Mas existem muitas pousadas que aceitam. Então, a pessoa vai para essa pousada com o cachorro, e há praias que são mais flexíveis, outras não. Se a praia não é flexível, o que a pessoa faz? Deixa o cachorro preso dentro do quarto do hotel o dia inteiro enquanto ela está na praia. E aí esse cachorro uiva, grita, rói os móveis, late. Não dá. É estressante para todo mundo que está no hotel e é bastante estressante para o animal. Então é melhor não levar, né? Sim, você tem toda razão. Eu mesma sou doida para levar o Bentinho na praia, mas o meu receio é esse daí. Você já pensou se eu viajo? Que eu moro aqui no interior, eu moro em Minas Gerais, onde não tem praia. Já pensou se eu viajo léguas para chegar na praia? Na hora que eu chego lá, opa, peraí, não vai rolar seu cachorro na praia, como é que nós vamos fazer? Imagina que complicação. Então eu vejo que às vezes meu cachorro fica muito mais feliz fazendo um passeio no meio do mato aqui, olha, onde tem cachoeira, água que ele pode ir. Então, eu concordo plenamente com você. Isso de shopping, né, aqui em Belo Horizonte agora está nesse movimento de abertura pet friendly, e as pessoas me falam assim, Camille, quando é que você vai levar o Bentinho no shopping? Eu falo, gente, nunca. Pensa bem, a gente vai chegar naquele lugar, vai estar lotado de gente, lugar de grande circulação. Bentinho vai ficar desnorteado, porque é gente demais, apesar dele ser um cachorro sociável, né, totalmente integrado à sociedade, mas barulho demais, gente demais, ele não vai poder passear cheirando, farejando no shopping, ele não vai poder marcar território no shopping. Então, peraí, que passeio vai ser esse para ele? Qual que é o bem-estar que isso vai produzir para ele, né? Então, não dá, né, Larissa? Não dá. É importante deixar claro que a gente não é contra. Sim. O que é importante é, antes de mais, a pessoa conhecer e respeitar o perfil do seu animal. Sim, exatamente. O que é bom para ele. Se ele gosta, se ele fica bem num shopping, beleza, ok. Eu conheço pessoas que botam o cachorrinho na bolsa e o cachorrinho vai de boa e curte o passeio. A minha cachorra não curte, então eu não vou. Eu acho que é importante isso, né? Sim, eu concordo totalmente com você. Eu tô vendo aqui que tem umas perguntas já, ô Larissa. Eu acho que a gente podia começar a responder umas, hein? Olha só que legal aqui, ó. Quer ver? Deixa eu voltar nelas aqui.
Olha que legal que a Raflese e a Pipoca French falaram. Moro em um condomínio pet friendly lá em Brasília. E aqui estamos com problemas. Tem gente que não recolhe a sujeira do cãozinho, mesmo com catacacas espalhados no condomínio. Andam com ele solto, bem difícil. Nossa, Raflésia, põe difícil nisso. Limpar xixi e cocô do nosso cachorro em ambiente pet friendly é assim, é o básico, né? É o básico. Em todos os ambientes, na verdade, né? Em todos os ambientes, por favor, né? Por favor. Aqui no meu condomínio também, a Cristiane Caetano falou, cada confusão. A administradora colocou pontos de saquinhos catacaca, mas o humano tutor não tem educação. Como é difícil educar essa gente. A gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para isso. Gente, deixa eu contar para vocês, a gente passa por um momento de transformação muito profundo da nossa sociedade com relação aos animais. Quando eu era pequena, os meus cães, eles viviam no quintal da casa. A gente não queria nem saber o que eles estavam sentindo, né? Não faltava água, não faltava comida, não faltava roupa lavada e não faltava afeto. Mas o resto que os cachorros precisavam, a gente nem tchum na nossa cabeça, né? Cachorro sentia alguma coisa, a gente nem considerava essa hipótese. A gente achava que o bichinho vivia lá, no quintal, que não sentia nada. Exato. Hoje a gente trouxe esses bichos para dentro de casa. E aí, quando a gente trouxe eles para dentro de casa, as questões de relacionamento e de comportamento começaram a acontecer, ao mesmo tempo que a gente considera esse animal, né, o nosso filho de 4 patas, a nossa convivência também tem sido muito truncada. Por quê? Porque agora ela é próxima, né? Exato. Ela é próxima. Então, a gente está nesse momento de transformação da sociedade. Eu sei que alguns países, né, principalmente a Europa, eles já estão assim, um pouquinho mais na frente da gente, mas aqui isso está começando, né? Agora que as pessoas estão começando a entender que cachorro é filho, vamos abrir o espaço para eles, mas os tutores ainda, eles não têm essa compreensão apurada, né, dessa proximidade. O nosso papel aqui, o meu da Larissa hoje, também é esclarecer isso, não é, Larissa? E você vê 2 exemplos aí justamente do que a gente falou, né, Camille, de mudança dos tempos e de espaços conquistados e que corre-se o risco de perder. Até outro dia, a gente via brigas aí porque os condomínios não aceitavam animais, né, as pessoas moravam em condomínios, queriam ter animais e o condomínio não aceitava. Então, hoje a gente vê condomínios com espaços para os animais, com estrutura, então dispõe de catacaca, dispõe de lixeira, e as pessoas não respeitam. Então, vai chegar um momento em que o condomínio vai vetar, né? Sim, é verdade. Inclusive, sobre o condomínio, eu tenho uma observação aqui, uma restrição muito importante. Existe um pensamento equivocado de que cães convivem e brincam como se fossem pequenos humanos, né? Porque quando a gente vai no parque, aí o nosso filhinho, o nosso sobrinho, a nossa neta, sei lá, ele brinca com um coleguinha e eles se entendem, depois eles vão embora, né? Então, esse tipo de comportamento, ele está sendo replicado no universo canino, e isso é um erro, gente. Isso é um erro. A gente jamais, em tempo algum, nunca, never, a gente pode pegar 2 cães desconhecidos e colocá-los em um mesmo ambiente. Por quê? Porque por mais que o cachorro seja socializado com humanos, isso não significa que ele tem uma boa relação com outros cachorros. E mesmo se for um cachorro extremamente sociável, às vezes a forma desse cachorro brincar não é igual à forma do outro cachorro brincar, né? Então, vou dar um exemplo de um bulldog francês. Bulldog francês ou bulldog inglês, ele é um cachorro brutinho. Ele brinca dando patada, ele brinca jogando o corpo no corpo dele, no corpo de um outro cachorro. Agora, por exemplo, um Lulu, um Spitz, ou um pastor de Shetland. Eles são cães que, para brincar, eles praticamente calçam uma luva e vão dando pequenos toquinhos no coleguinha. Agora, imagina se eu pego um bulldog francês, por mais que seja muito bem socializado, e coloco para brincar com um Spitz, um pastor de Shetland. O que eu vou ter? Problema. Certamente vou ter problema. Então, eu estou causando uma experiência negativa em um, que vai gerar uma experiência negativa em outro. Então, isso de condomínios, né, terem espaço pet friendly, isso é um erro, gente. É um erro que acontece por quê? Por falta de conhecimento de quem está projetando aquele prédio. Então, aqui, já vou avisar vocês, né, vou sugerir vocês, se vocês morarem num prédio que tem espaço pet friendly, evitem esse espaço, né? Se vocês gostam de frequentar praça, também de cães, e que tem um monte de cachorro amontoado, evitem esse espaço. Por quê? Porque esse espaço, ele assim, é um gerador, é uma escola de cães reativos. Então, mesmo quando a gente está viajando, ou quando a gente está no estabelecimento,
Não pode existir isso. Opa, peraí, deixa meu cachorro dar oi pro seu cachorro. Por quê? Porque no universo canino, nem é assim que os cachorros se cumprimentam, se conhecem. Existe todo um ritual de comunicação, de aproximação entre o cachorro e o outro. Quando a gente aproxima dois cães na guia, a gente faz essa aproximação de uma forma muito abrupta, que o cachorro não dá conta, às vezes, de manejar. Né? Então, isso é muito complicado. Como o cachorro hoje é um facilitador da comunicação humana, né, da socialização humana, eu passo muito por isso na rua, que a Alegria, minha cachorra, ela é uma cachorra reativa, com animais que ela não conhece, e passeando nesses locais que você falou. E eu volto e meia, eu tenho que fugir das pessoas, porque as pessoas querem trazer os cachorros delas para cumprimentar a Alegria, e não entendem que ela não vai reagir bem, né? Então, é bem importante isso também. Ainda mais você tem uma Golden, né? As pessoas pensam assim, a Golden é bonzinho. Mas não existe. Não, ela é reativa, e a pessoa ainda argumenta comigo, não, mas ela é Golden. Tá bom. Não existe, isso é um mito, né? Eu vejo nas minhas redes sociais, às vezes as pessoas escrevem por falta de conhecimento mesmo, e estou eu aqui para poder explicar, né, o que é isso. Não existe isso de essa raça é boa com crianças, essa raça é boa com humanos. É claro que algumas raças, elas têm o potencial, né, de se darem melhor com crianças, ou de serem mais delicadas com humanos, ou mais delicadas com outros cachorros, ou de não gostarem de outros cachorros, etc. Mas o comportamento de um cão, ele é definido pela sociabilidade que a gente oferece a ele. Se durante a fase de socialização a gente oferece experiências muito negativas para ele e traumáticas, esses traumas, eles ficam lá dentro do sistema límbico. E tirar isso é impossível. A gente pode reduzir, a gente pode alterar, né, mudar a forma do cachorro se comportar diante de uma situação que ele se sente inseguro, que tem medo, mas a gente nunca tira o medo de um cachorro. Isso não está nas nossas mãos, infelizmente, né? Então, não tem isso, né, do Golden ser bonzinho, não tem isso do Bulldog francês ser bom com crianças, não tem isso do Spitz ser um cachorro tranquilo, né? As raças, elas podem ter uma tendência, mas quem vai definir o comportamento do cachorro são as experiências que ele teve, né, ao longo da vida e principalmente durante a infância. Eu tenho só uma dica para dar para você, Larissa. Eu falo isso muito com os meus seguidores, né? E gente nova que chega, às vezes fica chocado comigo. Quando eu estou andando na rua, o Bento é muito bonitinho, né? Sempre aparece alguém querendo dar oi para ele. Aí eu falo assim, olha, melhor você não se aproximar, não, que meu cachorro está com sarna. Eu faço isso. Faço mesmo. Por quê? Porque a tendência das pessoas é vir. E se a gente for explicar toda essa história que eu falei aqui, olha, até a gente explicar tudo, a pessoa, o que ela já fez? O nosso cachorro já está lá, interagindo ou brigando com o outro. Se a gente fala tem sarna, acabou, é tirar com a mão. Nunca mais, na sua vida, ninguém vai se aproximar de você e do seu cachorro durante o passeio. Às vezes eu acho que eu estou passando aqui, eu já vejo pessoas se esquivando de mim na rua, eu falo, opa, olha lá a fama da sarna correndo longe. Então, funciona, viu, Larissa? Vou usar essa. Então, vamos ver aqui as perguntas que as pessoas estão fazendo. Aqui, olha, a Petinha Eusébio falou o seguinte, Larissa, estou querendo trabalhar com um restaurante onde será aberto aos tutores e seus filhos. Quais as exigências? Em minha cidade ainda não temos essa experiência. Ela é do interior de Minas Gerais, tá, Larissa? Tá. Bom, óbvio que a gente precisa olhar o espaço que ela tem, o que ela pretende oferecer, mas basicamente, em termos de vigilância sanitária, eu posso dizer para ela que o estabelecimento não pode receber animais num espaço onde o alimento seja manipulado ou seja exposto, né? Ou, no caso de buffets, aqueles restaurantes que tem o buffet que fica lá exposto para a pessoa se servir. Então, tem que ser um espaço externo, separado. Né? Não pode ser nem próximo à cozinha, nem próximo ao buffet, tá? Quando eu fui para Campos do Jordão, eu vi isso muito. Lá, todos os restaurantes, eles aceitam cachorro. Mas é sempre na área externa. A área externa é muito bonitinha, muito bem decorada, mas é na área externa. Exato. Deixa eu ver aqui, vamos ver o que mais te pergunta. Sabem me dizer, Ana Carolina está perguntando, sabem me dizer o motivo da maioria dos locais aceitarem cães de pequeno porte e quase nunca os de grande porte? Essa questão é muito legal ter levantado essa questão. E eu tenho um cachorro de porte grande,
né? Então, eu também poderia entrar aí no grupo de reclamação, porque só aceita um porte pequeno. Bom, gente, vamos lá. Tem duas grandes razões para isso. A primeira delas, a gente entra naquele fator da informação. Lembra que eu falei no início? Então, estabelecimentos hoje ainda acreditam naquele mito de que cachorro pequeno não morde, cachorro pequeno dá menos trabalho, né? O cachorro grande não, o grande tem mais brigas, pode atacar. Então, eles acreditam nesse mito, e como eles a informação adequada sobre aquela questão que eu falei, de perfil do animal, de portes, de raças, então eles começam limitando por aí, achando que vão ter menos trabalho se aceitarem só cachorros pequenos. Mas é importante falar que eu também tenho estabelecimentos, visito estabelecimentos, cuja intenção seria aceitar todos os portes, mas não tem estrutura para isso, não tem espaço para isso. Então, a gente pega, por exemplo, aí os hotéis, pelo menos as grandes redes de hotéis corporativos, né? Um Ibis, por exemplo, ele só aceita cachorro até médio porte. Quem viaja bastante já conhece aí um hotel Ibis, e os hotéis Ibis costumam ser o mesmo padrão, né? A gente sabe que num quarto de Ibis não dá para a gente entrar com terra nova, não dá para a gente entrar, né, com Bernese. Não tem espaço para circulação com animais de porte grande, nem dentro do quarto, nem nas áreas comuns do hotel. Então, muitos estabelecimentos também acabam não aceitando, porque não tem estrutura adequada para receber a gente da forma como poderia, né? E aí vai acabar também causando experiência negativa, se você chega num lugar desse e não é bem recebido estruturalmente, né? Ô, Larissa, você acha que existe uma restrição também por causa do potencial de dano? Se der alguma coisa errada e o cachorro morder, o potencial de mordida de um cachorro de grande porte é considerável, significativo? Você acha que isso pega também? Pode pegar um pouco, mas também é falta de informação, né, Camille? Porque a gente já falou, né, até sobre isso, que não é questão de raça, né? Eu trabalho nos eventos da Turismo Quatro Patas com animais de todas as raças. Eu aceito Rottweiler, eu aceito Pitbull, Doberman, aceito tudo. Em 11 anos de trabalho, eu fui mordida por um vira-lata de 3 quilos. Eu tenho muito mais conflitos para administrar nos meus eventos com os cachorros de pequeno e médio porte, até com Goldens, que teoricamente são dóceis. Eu nunca tive problema com um cachorro tido como das raças agressivas, né? Então, também é falta de informação. Você sabe por que isso acontece? Olha que coisa engraçada. Quanto menor o cachorro ele é, menos respeitado é o seu espaço. Quando o cachorrinho é muito pequenininho, todo mundo quer ir lá pegar, porque a gente é primata, né? Primata precisa colocar a mão. Eu vejo a minha netinha, né? Quando ela vai interagir com o Bento, ela vai lá com a mãozinha. Eu falo lá, ó o indivíduo primata atuando. Então, a gente, né, humano, a gente quer ir lá pegar, fofar, apertar. Isso é muito nosso, né? Da ordem dos primatas. Os cachorros pequenininhos são abusados demais. Ninguém pega um Rottweiler e faz isso, ninguém pega um Pitbull e faz isso. Então, quem começa a ter que se defender? Os pequenininhos. E aí, os pequenininhos, eles veem uma pessoa, o que eles já fazem? Eles já reagem, por quê? Porque eles não querem colo, né? Então, eu entendo, eu já escutei muita gente falando isso mesmo, viu? Exatamente. Não é porque é York, é Pinscher, sei lá, é Maltese, é reativo de natureza, não é? Infelizmente, é o acúmulo de experiências da vida deles, né, que os leva a isso. E essa abordagem que você citou é uma das coisas que eu abordo, né, que eu falo no treinamento dos estabelecimentos. Porque, assim como eu dou dicas para eles atenderem bem, com simpatia, mas também tem que ter aí um limite, porque às vezes tem uma recepcionista de um hotel que ama cachorros, e de repente a pessoa entra na recepção com o cachorrinho no colo, e a recepcionista faz o quê? Exatamente o que você demonstrou, né? Ai, que lindo! E vai para cima do cachorro para receber. E é nesse momento que ela toma uma mordida e o hotel tem um problema trabalhista. Como cliente de ambiente pet friendly, eu falo que, enquanto tutora, o que mais me incomoda são os funcionários do estabelecimento invadirem o espaço do meu cachorro. Né? Então, muitas vezes eu tô lá, meu cachorrinho tá lá no tapetinho dele, que eu levo quando a gente vai pro restaurante, ele deita em cima do tapetinho e fica ali cochilando. E aí as pessoas, o que elas vão fazer? Elas vão lá com um mãozão em cima dele para hiperestimular ele. E aí aquele cachorro que estava calmo, tranquilo, deitado, dormindo, a pessoa sai, como é que ele fica? Hiperestimulado. Né? E aí, no ambiente pet friendly, eu não posso dizer que tem sarna.
né? Eu tenho que ser um pouquinho antipática. Eu falo, vamos deixar ele aí dormindo? Sarna não funciona, sarna só funciona na rua, né? Vamos deixar ele aí dormindo, porque, né, existe isso isso me incomoda muito, viu, Larissa? De estar num ambiente pet friendly e os funcionários irem tirar a paz do meu cachorro, invadir o espaço do meu cachorro. No Instagram eu sigo uma moça que eu amo seguir ela chama Mônica Petitpierre, e ela mora na Suíça. Eu falo, gente, morar na Suíça deve ser o sonho dos tutores. Por quê? Porque todos os lugares aceitam cães, todos. Metrô, ônibus, restaurante, praça, parque, todos aceitam tutores. Mas as regras, elas são muito bem definidas. Então, ninguém invade o espaço de uma outra pessoa, ninguém invade o espaço do cachorro, ninguém permite que o seu cachorro invada o espaço de um terceiro. Se a pessoa está andando na rua com um cachorro sem guia, e lá na frente ela visse um cachorro com guia, já é um código de ética e de educação entre eles, que é o seguinte, opa, tá vindo um cachorro sem guia lá, deixa eu prender o meu, tá vindo um cachorro lá do outro lado, deixa eu prender o meu, para o meu cachorro não invadir o espaço desse terceiro. Gente, olha que felicidade. Quem não segue a Mônica vai seguir ela lá, viu, gente? Pra vocês ficarem babando, igual eu fico aqui no Brasil, com a educação do povo suíço. A gente tem ótimos exemplos aí, né? Suíça, Alemanha, em Paris, né? Que são locais, Camille, que inclusive eu sempre cito isso, em vez de, aqui no Brasil a gente sinaliza onde aceita pets, né? Lá não, lá eles sinalizam onde não aceita, porque subentende-se que eles podem entrar em qualquer local. Mas você vai num bistrô, num restaurante em Paris, você só vê que a pessoa estava com o cachorro quando ela se levanta para sair do restaurante. Enquanto ela está lá, o cachorro está lá embaixo da mesa, quietinho, bonitinho. Então, é diferente, né? É isso que a gente precisa. Sim. A Nina Rosa Lenzi, oi, Nina. Nina foi minha cliente de consultoria. A Nina está perguntando quais seriam as regras básicas. Né? Então, a regra é não invadir o espaço de terceiros. Mas como isso é possível? Então, vejam bem, pessoal, a gente tirou um bicho de um ambiente selvagem e trouxe ele para dentro da nossa casa, para a nossa cultura de humanos. Se a gente quer que o nosso cachorro, ele efetivamente conviva em sociedade, ele também tem que aprender regras básicas, né, de sociabilidade. O nosso cachorro, ele tem que aprender a viver em sociedade. As pessoas, né, da sociedade onde a gente vive, elas não são obrigadas a aturar o mau comportamento dos nossos cães, né? Então, quais são as regras básicas? O que um cachorro precisa saber fazer para frequentar esses ambientes? Então, primeira coisa, ele precisa do básico, que é aprender a sentar e esperar. Né? Não tem como a gente levar um cachorro para um ambiente pet friendly e o cachorro ficar lá latindo, querendo comida da mesa, querendo subir no colo do tutor. Não, né? O tutor vai educar o seu cachorro para quê? Para ele chegar em um ambiente onde existe uma hiperestimulação e ele saber ficar quietinho ali. Se nós exigimos do nosso cachorro que ele fique quietinho, deitado, sentado, enquanto ele não está aguentando, enquanto ele está ali ansioso, hiperestimulado, doido para sair dali, então aí a gente tem que rever as nossas atitudes. Opa, peraí, talvez isso aí não esteja tão legal para o meu cachorro. Talvez o meu cachorro ele não tem perfil de frequentar assim de forma tão íntima o ambiente de terceiros. Ou então, talvez eu tenha que treinar o meu cachorro um pouquinho mais. Agora, os humanos também precisam de ter essa pequena reflexão. Opa, peraí, meu cachorro é legal, mas ele não se sente bem nesse lugar. Né? Então, saber sentar, deitar, esperar é básico. Não mendigar comida à mesa, por favor, né, gente? A gente não pode ficar em um ambiente em que é frequentado por outras pessoas com o cachorro latindo à mesa pedindo comida. Isso realmente é inadmissível. Agora, como é que a gente vai fazer para o nosso cachorro ficar de boas no restaurante? Isso, inclusive, é uma coisa que eu faço. Se eu quero sair com o Bento para algum lugar onde existe uma densidade humana maior, que vai exigir que ele fique calmo, tranquilo, esperando, eu faço um super passeio antes. Eu dreno todas as energias físicas e mentais dele. Para quê? Para na hora que a gente chegar no restaurante, ele simplesmente poder deitar e relaxar. Então, não tem como a gente substituir o passeio do nosso cachorro pela ida ao restaurante, né? Que o nosso cachorro vai chegar lá cheio de energia. Como é que ele vai conseguir relaxar em um ambiente onde ele é potencialmente estimulado? Né? Então, as regras básicas são essas, sabe, Nina? Cansar o nosso animal antes de ir para uma grande aglomeração humana, onde o nosso cachorro precisa ficar calmo e tranquilo, ensinar o cachorro a sentar,
a deitar, a esperar e a relaxar em ambientes lotados, né, com grande densidade demográfica humana, proteger o espaço do nosso cachorro, né? Quantas vezes a gente tá lá sentado, almoçando, jantando, e aí chega o papai lá com a criança bem bonitinha e fala, pode mexer? Eu falo, não, não pode. E é engraçado que tem pessoas que elas se sentem assim, tão ofendidas quando a gente fala o não, né? A gente fala não, é um direito nosso. O nosso cachorro não está aqui para servir de propriedade física e felicidade dos outros. Então, falar não mexa com o meu cachorro é um dever nosso de tutor. Eu sei que tem tutores que, né, não dão conta de fazer isso, então eu vou sugerir a vocês esse tipo de trabalho, tá? De trabalho com vocês. Agora aqui, a Adriana está perguntando o seguinte, Larissa, e as regras básicas de um hotel, quais são? As regras básicas de um hotel. Bom, primeiro, conhecer o público, né? Conhecer o perfil do público, como a gente já falou. Preparar bem a sua equipe, a equipe precisa estar preparada para atender esse público, assim como eles se preparam para atender outros públicos. Então, um hotel que se destina a atender criança, ele não tem equipe preparada para atender as crianças? Da mesma forma, né? Tem que ter uma equipe preparada para atender esse público. Eles têm que proporcionar para a gente alternativas que nos auxiliem nessas necessidades básicas dos nossos animais. Então, por exemplo, não pode fazer refeição dentro do restaurante, né? Ou ele deixa isso claro na regra dele, desde o início, a pessoa já vai para lá sabendo e já treina o seu cachorro para ficar quietinho no quarto enquanto ela faz a refeição dela, ou ele dispõe de uma mesa do lado de fora, ou ele oferece um room service sem custo extra, né? Se a gente quer evitar aqueles famosos problemas que vêm da ansiedade da separação, né? Do animal que late, que rói as coisas dentro do quarto. Faz uma listinha de atividades, de programas em volta do hotel, onde o hóspede possa ir com o seu animal, né? Para ter esse gasto energético, para ter esse gasto mental, esse gasto físico do animal, para quando ele tiver que ficar dentro do quarto, ficar tranquilo e o hóspede poder fazer outros programas sozinho, tá? Então, eu acho que basicamente é isso. Conhecer o perfil do público, preparar a equipe e trazer alternativas para suprir as necessidades daquele público que ele está recebendo. Legal que você falou aí, eu concordo com você, viu? Agora, eu vejo que tem hotéis que eles são hotéis executivos, né, que recebem cães, como os hotéis da rede Ibis, né? E aí é complicado, porque às vezes são hotéis em grandes centros urbanos, e aí vai também o bom senso do tutor, né? De às vezes viajar negócios, levar um cachorro e deixar o cachorro preso no quarto o dia todo, porque a ansiedade por separação não é do cachorro, a ansiedade por separação é do tutor. Eu lido muito com isso no meu dia a dia. Exatamente. Todos os dias eu lido com ansiedade de separação de tutores, viu? De tutores. Mas você sabe que muitos desses hotéis, Camille, já estão estabelecendo parcerias com creches e com passeadores caninos, justamente para o tempo em que a pessoa fica fora por conta de uma reunião de trabalho e tal, esse animal sai do hotel e vai fazer a atividade dele. Ah, que ótimo. Olha só, a Rosa Helena Jimenez, ela fez uma pergunta muito interessante. Como é feita a classificação de animais pet friendly? Ai, Rosa, a resposta triste que eu tenho que te dar é que essa classificação, ela vai do bom senso de cada um, né? E o bom senso de cada um é uma coisa que, né? Bom senso, cada um tem o seu. Existe uma normatização? Não existe normatização, né? Então, se você me perguntar, na minha opinião, um animal, um cachorro, para poder frequentar um ambiente pet friendly, ele tem que saber o básico, né? Sentar, deitar e esperar calmo e tranquilo. É claro que a gente não pode levar também um cachorro reativo para um ambiente pet friendly, porque se tiver outros cães lá, como é que ele vai reagir? Ele vai sentir medo, né? Talvez ele reaja com agressividade a esse medo. Não dá para a gente levar um cachorro que fique pedindo coisas à mesa. Então, aí é o bom senso, né? Aí ela completou. Acho que deveria ser mais criteriosa, pois não acho que aqueles que restringem cães grandes o sejam, apenas se beneficiam. Eu também acho que deveria ser mais criteriosa, mas infelizmente a gente vive num país onde, né, as regras para humanos estão sendo assim ainda, né? Como é que a gente vai colocar regra para cachorro, gente? Eu vejo que assim, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Eu estive num congresso em outubro, um congresso de etologia lá em Ouro Preto,
E aí eu estava conversando com o professor Robert Young, ele tive a honra de ter, assim, uma palestra particular com o professor Robert Young, e ele falou comigo o seguinte, ele é lá da Inglaterra. Ele falou assim, Camille, lá na Inglaterra, se o nosso cachorro morde alguém, ou se o nosso cachorro invade o espaço de uma pessoa, a gente vai responder na justiça. Muitas vezes eles tiram o cachorro da gente. Muitas vezes, dependendo do dano, o nosso cachorro é até eutanasiado. Então, aqui, a gente não faz bobagem, não, que a gente tem medo. Se tem um cachorro andando solto na rua, pode ter certeza que aquele cachorro é de boas, é tranquilo. Porque nenhum tutor arriscaria ter o seu cachorro eutanasiado porque ele agrediu terceiros. Né? Então, mas aí por quê? Porque eles já estão muito lá na frente, a inserção dos cães à vida dentro de casa deles já aconteceu há muito tempo, eles são países de frio, né, gente? Lá não dá para ter cachorro, nunca deu para ter cachorro e deixar no quintal, o cachorro sempre teve que estar dentro de casa, e para estar dentro de casa, ele tinha que ser educado, né, a relação é mais próxima, então, esse comportamento que existe lá, já existe há muito tempo, mas está chegando aqui, né? Está chegando aqui, e eu tenho certeza que eu ainda vou viver para poder ver o que acontece lá, acontecer aqui, né? Vamos responder. A questão da normatização, Camille, rapidinho, eu acho que ela perguntou se a certificação pet friendly existia uma normatização, né? Algum órgão específico que legalizasse isso. Não existe. A Turismo Quatro Patas é a empresa mais antiga que faz isso, que está no mercado há mais tempo. Eu entro com a minha especialização da parte de turismo aí. Então, os hotéis que recebem o meu selo são hotéis que têm o meu treinamento, a minha consultoria e recebem a minha visita. E essa consultoria, ela é constante, né? Durante todo o ano, qualquer problema que eles têm, eu estou à disposição para auxiliá-los a resolver. A questão de considerar pet friendly ou não por conta da restrição do porte, a gente volta àquilo que eu falei. Precisamos entender o porquê da restrição desse porte. É só porque o hotel não quer aceitar o porte ou porque ele não tem estrutura para isso? E mesmo que seja porque ele não quer, mais uma vez, é direito dele, né? Hotéis que aceitam crianças também, às vezes, limitam a idade. Tem hotel que só aceita criança a partir de 6 anos, 7 anos, 12 anos. É direito. A gente busca alternativa que nos atenda. Tem outros que atendam porte grande. Né? Não é crucificando e nem criticando aquele que não quer aceitar que a gente vai conseguir convencê-lo a isso. É muito mais indo para o outro que nos aceita e provando, olha, tá vendo? Como o outro aceitou, eu sou educado, meu cão é educado, deu tudo certo e ele está ganhando com isso. Pensa melhor, né? Sim, é verdade. É bilateral, né, Larissa? É bilateral. Somos nós, tutores, sendo exemplos, né, de bom senso de educação, e são os hotéis também estabelecendo regras e dando opções a nós, tutores, de aceitar aquele hotel com aquelas regras ou não. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Mas a base, a gente só vai conseguir construir uma sociedade que seja verdadeiramente pet friendly, aberta, né, a nós, tutores, e aos nossos cães, isso vai depender da nossa educação, né? Se nós formos educados para isso, para respeitar o espaço do outro, e etc. Larissa, já são 7h04, está na hora da nossa live se encerrar, né? Tem mais alguma colocação que você gostaria de fazer? Alguém tem mais alguma dúvida aí, gente? Só uma dúvida, tá? Que nós vamos responder. E aí, Larissa, você gostaria de colocar mais alguma coisa? É possível, né? Existe vontade, existe interesse do mercado para isso. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente já caminhou bastante. Eu estou à disposição. Fico feliz que profissionais como você da área de comportamento animal estejam também à disposição para auxiliar os tutores nesse sentido, né, Camille? Se alguém muito quiser disponível, né? Exatamente. Se alguém quiser sugerir mais alguns outros pontos que a gente venha falar numa outra oportunidade, estamos aí para isso. Verdade. Pessoas maravilhosas, então, agradeço a presença de todos vocês. Você sabe, Larissa, eu tenho um dom, sério, é uma coisa incrível. Eu até arrepio de falar, sabe? Eu tenho um dom de atrair pessoas maravilhosas na minha vida, e agora você está incluída aí, olha, nessa outra pessoa maravilhosa que eu consegui atrair. Muito obrigada, muita gratidão por se disponibilizar num domingo à tarde, né? A hora que está todo mundo de perna para cima assistindo Netflix, e a gente está aqui
conversando, né, sobre como construir uma sociedade pet-friendly. Obrigada, viu, Larissa? Te agradeço. Um beijo para você. Beijo a todos. Pessoas maravilhosas que estiveram presentes, muito obrigada. A gente se vê no seu Bulldog francês, no Turismo 4 Patas, e amanhã cedinho no Stories, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.